Você acha que está perdendo tudo, mas na verdade está começando a se encontrar. Quando as pessoas se afastam, quando o silêncio pesa, quando a solidão parece castigo, talvez seja o seu nascimento. Porque o que você chama de fim pode ser apenas o início da sua reconexão. Às vezes, não é uma grande ruptura que marca o início da cura, mas o esgotamento silencioso que vai se acumulando até que, um dia, você simplesmente não consegue mais sustentar as máscaras sociais. Você sorri, mas por dentro já não há esforço para parecer bem. Algo cede. Não é exatamente um colapso, é mais como uma entrega, uma percepção sutil de que não dá mais para continuar anestesiando o vazio existencial com distrações, vínculos frágeis ou o esforço exaustivo de agradar. Esse momento, por mais doloroso e confuso que pareça, é o primeiro sinal de lucidez. É quando a alma começa a pedir por reconexão interna. O início da cura raramente é bonito. Não há flores nem celebrações. Pelo contrário, costuma vir acompanhado por uma sensação de desencaixe, uma solidão inesperada, quase como se o mundo inteiro estivesse se afastando. Mas não é o mundo que se afasta, é você quem começa a sair de relações disfuncionais e de pactos silenciosos que firmou com o próprio sofrimento. A cura nasce desse esgotamento emocional que não permite mais fingir. E é nessa rendição que surge a semente da consciência, uma inquietação que diz sem palavras que algo precisa mudar, e essa mudança começa por dentro. Essa primeira fase é marcada por perdas. Não porque você está errando, mas porque está começando a acertar. O corpo sente, o coração desacelera, a mente não consegue mais manter narrativas antigas, e embora o início da cura pareça abandono, ele é, na verdade, o início da sua reintegração. A dor que emerge não é sinal de fracasso, mas de verdade, porque a dor emocional, quando aceita com presença, se transforma em bússola. Ela aponta o que estava escondido, o que foi ignorado, o que já não serve. E nesse ponto, mesmo sem saber, você já está no caminho da cura. Quando o processo de cura avança, ele começa a lançar luz sobre o que antes era mantido nas sombras. Você começa a enxergar dinâmicas que sempre estiveram ali, mas que, por sobrevivência emocional, foram normalizadas. Pequenos gestos de controle que pareciam cuidado, silêncios forçados que eram vistos como maturidade, relações baseadas em desequilíbrio, onde sua dor sustentava o conforto do outro. De repente, você não consegue mais se calar, não consegue mais tolerar. E isso não acontece porque você se tornou amargo, mas porque está, finalmente, aprendendo a se respeitar. A dor da desconstrução não é a ausência de amor, mas a revelação de que muitos vínculos eram sustentados por máscaras sociais, pactos invisíveis e uma ausência de limites. Você percebe que muitas vezes era sua submissão que mantinha a harmonia. Era o seu silêncio que evitava conflitos. Era o seu esforço constante que sustentava vínculos que nunca deveriam ter exigido tanto de você. E nesse ponto, começa o rompimento, às vezes literal, com afastamentos, às vezes simbólico, com uma quebra interna de expectativa e idealização. Esse processo machuca porque desorganiza o que estava, até então, estruturado dentro de você, mas também liberta. Cada relação disfuncional que se desfaz abre espaço para a construção de algo mais verdadeiro. Não imediatamente, há um intervalo doloroso entre o fim do antigo e o início do novo, mas a queda das ilusões é, paradoxalmente, a abertura para a verdade. A cura continua mesmo quando parece destruição, porque na verdade é destruição do falso, do imposto, do que foi aceito apenas por medo de ficar só. A transformação interior quase nunca é celebrada pelas pessoas ao redor. Pelo contrário, quando você começa a se curar, a se posicionar, a dizer não onde antes silenciava, algo muda na dinâmica das relações. Aquilo que era confortável para o outro, sua disponibilidade irrestrita, sua necessidade de aprovação, sua constante concessão, deixa de existir. E isso gera incômodo. De repente, a sua cura é vista como egoísmo. A sua liberdade interior é percebida como ameaça. Não porque você está errando,
mas porque não está mais sustentando o teatro emocional que antes mantinha tudo no lugar. Viktor Frankl dizia que a liberdade é apenas metade da verdade, a outra metade é a responsabilidade. E é exatamente isso que ocorre aqui. Ao assumir a responsabilidade por si mesmo, você abandona o papel de salvador, de agradador, de apoio emocional para todos. E ao fazer isso, aqueles que se acostumaram com a versão moldada de você vão reagir. Rejeições, afastamentos, críticas veladas. Tudo isso surge como formas de pressão para que você volte a caber no molde antigo. Mas o molde antigo já não serve mais, e a resistência à mudança externa é, na verdade, um reflexo da dificuldade alheia em lidar com a própria estagnação. É nesse momento que muitas recaídas acontecem, porque o ser humano é profundamente relacional, e ser mal interpretado ou abandonado dói. Mas é justamente aqui que o sentido precisa ser lembrado. A cura não é sobre agradar, é sobre ser inteiro. A reconexão interna exige coragem para bancar essa nova versão de si, mesmo que ela desagrade os outros. Frankl nos lembra que não devemos perguntar qual é o sentido da vida, mas sim reconhecer que é a vida que nos pergunta. E quando a vida pergunta se você está disposto a ser você, mesmo que isso custe a aprovação dos outros, qual é a sua resposta? Não é apenas a perda de pessoas que dói nesse processo. Dói, sobretudo, perder a si mesmo, ou melhor, aquilo que você acreditava ser. Existe um luto silencioso por aquela versão antiga que você precisou abandonar. A que cedia, a que sorria para evitar conflitos, a que carregava tudo sozinha. Era uma identidade construída para sobreviver, e ela cumpriu sua função. Mas agora, no caminho da cura, ela já não te serve. E isso também machuca, porque de certa forma você se despede de uma parte de si que, por mais disfuncional que fosse, era familiar. Nesse estágio, surgem perguntas desconfortáveis. O que era real? O que era amor e o que era controle disfarçado? Quem eu sou agora que não preciso mais ser o que os outros esperavam? É uma fase em que a consciência se expande, mas ainda está frágil. Como disse Viktor Frankl, o trauma está menos no que nos fizeram e mais no que fizemos conosco para nos adaptarmos. E ao encarar isso, você percebe que muitas feridas foram auto-infligidas em nome de pertencimento, segurança ou amor. Não por fraqueza, mas por necessidade, e é aqui que a compaixão por si mesmo se torna vital. O luto é, paradoxalmente, a prova de que a cura está em andamento. Sentir falta da versão antiga de si, das relações que se desfizeram, das ilusões que ruíram, tudo isso é natural. Mas o que define o avanço é o que você faz com essa dor. Você pode usá-la para se sabotar ou para se reintegrar. O sofrimento inevitável dessa etapa precisa encontrar um porquê maior. A chance de viver com verdade, de amar com consciência, de existir sem máscaras. Porque só quem encara o próprio deserto emocional é capaz de atravessá-lo e encontrar, do outro lado, a possibilidade de paz interior real. Existe uma fase da cura que ninguém avisa, o intervalo. Aquela terra de ninguém onde você já não pertence ao passado, mas ainda não construiu o novo. É o deserto emocional, árido, silencioso, aparentemente estéril. A vida externa continua, mas dentro de você, tudo está suspenso. Pessoas se afastaram, rotinas antigas perderam o sentido. E o novo ainda não mostrou sua cara. Você sente como se tivesse deixado algo para trás, sem saber exatamente o que está por vir. E é nesse espaço de vazio existencial que muitos desistem. Porque confundem transição com fracasso, solidão com abandono. Mas é justamente nesse intervalo que o novo eu começa a ser gestado. Frankl dizia que o ser humano não é empurrado, mas puxado por aquilo que dá sentido à sua vida. E nesse momento, onde tudo parece suspenso, você é chamado a se movimentar não por pressão externa, mas por propósito. A dor emocional aqui funciona como um radar. Ela mostra onde ainda há feridas, onde ainda há vínculos de dependência, onde ainda há a ilusão de controle.
No silêncio do deserto, você começa a escutar algo que antes era abafado pelo barulho do mundo, a sua própria voz. A solidão dessa fase não é punição, é proteção, é a incubadora do novo eu. E por mais paradoxal que pareça, quanto mais você se entrega à presença, mais o deserto começa a florescer. É no tempo em que nada acontece que tudo começa a se reorganizar internamente. A reconexão interna não se dá nas urgências da vida, mas nesse espaço liminar onde o velho se desintegra e o novo ainda não tem nome. É nesse silêncio incômodo que você se reencontra, não como alguém pronto, mas como alguém disponível para renascer. Chega um momento em que o ruído cessa, não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de fugir. É quando você começa a nomear, com honestidade, as emoções que sempre tentou empurrar para debaixo do tapete. A raiva reprimida, a tristeza ignorada, o medo disfarçado de controle. Esse reencontro consigo mesmo não acontece de forma grandiosa. Ele é discreto, quase tímido. Um suspiro no meio da noite, um limite imposto com firmeza pela primeira vez. Uma decisão silenciosa de não se abandonar. E é nesse ponto que a cura deixa de ser teoria e se torna escolha diária. Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher a resposta. E nessa resposta está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Esse espaço interno só é acessível quando você começa a se responsabilizar por si mesmo, não mais culpando os outros nem se vitimizando. Você percebe que muitos dos caminhos que tomou foram respostas inconscientes à dor e que agora, com consciência, pode escolher diferente. A liberdade interior surge quando você deixa de ser reativo à vida e passa a respondê-la com presença. Essa fase da jornada é poderosa porque marca a transformação da dor em força criativa. A mesma angústia que antes paralisava agora impulsiona. O que antes era sofrimento se ressignifica como aprendizagem, e o que era vazio se revela espaço fértil para a autenticidade. Não há mais a necessidade de desempenhar um papel, há a escolha de viver de dentro para fora. Nesse reencontro, você não se torna uma nova pessoa, você, enfim, volta para casa, e é só a partir dessa reintegração do eu que novas possibilidades podem nascer com verdade. Após o reencontro com sua essência, os vínculos deixam de ser muletas emocionais. O amor próprio, que antes era confundido com carência atendida, se torna a base das relações. E isso muda tudo. Você passa a se conectar a partir da completude e não mais da falta. Não se trata de fechar-se ao mundo, mas de abrir-se com critério. Relações que antes pareceriam irresistíveis agora parecem apenas conhecidas. É como se, ao curar as feridas antigas, o seu radar afetivo também se reprogramasse. A energia muda, a exigência muda. O que você tolera, também, Frankl. Nos lembra que, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E essa mudança interna reflete-se na forma como você escolhe quem permanece ao seu lado. Agora, você busca vínculos que respeitam a sua liberdade interior, que não tentam te moldar, que não exigem disfarces, e isso exige uma nova habilidade. Saber estar só sem se sentir solitário. A solidão, antes temida, agora se torna aliada, porque você compreende que só quem sabe estar consigo mesmo é capaz de estar com o outro de forma verdadeira. As novas conexões não vêm em multidões. Elas chegam devagar, com presença, com verdade. São encontros que não exigem máscaras sociais nem jogos emocionais. São vínculos onde a sua consciência é bem-vinda e não vista como ameaça. Onde há espaço para reciprocidade, não para sacrifício. Onde o afeto não se constrói em cima da sua dor, mas ao lado dela com respeito. E quando esses encontros acontecem, eles não curam, porque você já vem curado. Eles somam, potencializam e se tornam reflexo da paz interior que agora habita em você. Depois de atravessar a solidão, enfrentar o luto e rever cada fragmento de sua identidade, algo silencioso começa a acontecer. Não é uma explosão de euforia, nem uma transformação visível aos olhos de todos.
É algo mais profundo, mais sutil. A sensação de paz interior que não depende mais de aprovação, pertencimento ou reconhecimento. Você se movimenta com mais leveza, não porque tudo está resolvido, mas porque não precisa mais provar nada. É como se pela primeira vez fosse possível respirar com verdade, sem se encolher para caber na vida dos outros. Esse estado não é permanente, mas é real. Frankl dizia que o sentido é único para cada pessoa e deve ser encontrado por ela mesma. E ao renascer internamente, você descobre que o mundo continua o mesmo, mas o seu olhar mudou. Situações que antes te consumiam agora apenas passam. Ofensas perdem o poder. A urgência em ser aceito cede espaço para a presença. E a gratidão surge, não apenas pelas coisas boas, mas pelas dores que te levaram até aqui. A cura, afinal, não apaga o sofrimento. Ela o transforma em sabedoria. Esse renascimento não é um ponto final. É um novo ponto de partida. Agora, com mais consciência, você escolhe com o que se envolve, o que permite, o que nutre. Sua energia, antes dispersa em tentativas de agradar, agora é direcionada para o que faz sentido. E o sentido, esse fio invisível que Viktor Frankl tanto defendia, começa a guiar suas decisões, suas relações, sua visão de futuro. Não se trata de ser imune à dor, mas de saber quem você é mesmo em meio a ela. E essa clareza se torna a base de um novo modo de existir no mundo. Mesmo após todo o processo de cura, há uma última barreira que muitos não esperam: o medo de ser quem realmente são. Pode parecer contraditório, mas depois de tanta desconstrução, ainda resta uma hesitação silenciosa. E se, agora que você está inteiro, for rejeitado? E se a sua verdade afastar as pessoas de vez? Essa insegurança sutil é a sombra final que precisa ser iluminada, porque no fundo a versão ferida de você sabia como sobreviver. Mas a versão autêntica ainda está aprendendo a viver. E viver com verdade exige coragem. Frankl afirmava que a vida exige que assumamos a responsabilidade por sermos quem somos, mesmo quando isso nos custa algo. Essa é a essência da liberdade interior. Escolher ser autêntico, mesmo diante do risco de não ser aceito. E isso, por si só, é libertador. Porque até aqui, sua jornada foi sobre perder vínculos disfuncionais, crenças limitantes, identidades moldadas pela dor. Agora, o que resta a perder é o medo, esse reflexo antigo que insiste em proteger você de algo que já passou. E ao soltar esse medo, você não se torna invulnerável. Você se torna verdadeiro. Essa é talvez a perda mais profunda, a do apego ao personagem que você foi para se manter seguro. É aqui que a cura se torna liberdade. Não liberdade no sentido romântico, mas liberdade como presença, como autonomia, emocional como resposta viva à vida. O medo não desaparece, mas perde o comando. E quando você escolhe ser você, mesmo tremendo por dentro, algo muda. Não no mundo, em você. Porque, enfim, você para de lutar contra si mesmo. E essa reconciliação silenciosa é o que te permite, de fato, viver com inteireza. A grande ilusão da jornada emocional é acreditar que a cura tem um fim definido, um lugar onde finalmente tudo se encaixa, mas não há linha de chegada. O que existe é um caminho, e esse caminho se renova a cada escolha, a cada enfrentamento interno, a cada momento em que você escolhe não se abandonar. A cura não é sobre acumular conquistas emocionais, é sobre perder. Perder tudo aquilo que impedia você de ser inteiro. Máscaras sociais, padrões herdados, vínculos de dependência, pactos silenciosos que te afastavam da sua verdade. A cura limpa. A cura abre espaço. Frankl escreveu que o ser humano é aquele que inventa o significado, mesmo nas ruínas. E é isso que você faz ao longo dessa jornada. Encontra sentido até mesmo nas perdas. Porque cada dor, cada solidão, cada recusa externa foi, na verdade, uma abertura interna. Foi a vida perguntando: você está pronto para ser quem é, mesmo sem aplausos? E pouco a pouco a resposta vai se tornando um sim. Não um sim eufórico,
mas um sim maduro, silencioso, firme. Um sim que se sustenta mesmo quando ninguém mais sustenta com você. A liberdade emocional nasce quando você entende que não precisa mais ser perfeito, nem compreendido por todos. Você só precisa ser leal à sua consciência. E essa lealdade é o fruto final da jornada. O amor próprio. Não um amor narcísico, mas um amor que reconhece, acolhe, cuida e se mantém presente mesmo nas sombras. A cura é esse compromisso. Não com um ideal de felicidade, mas com a inteireza do que você é. E a mensagem que fica, talvez a mais importante de todas, é essa: nunca mais se abandone. Se você chegou até aqui é porque já sabe, a dor não te quebrou, ela te revelou. Você não está mais em pedaços, você está em reconstrução. E essa reconstrução não precisa ser solitária, mas precisa ser verdadeira. Cada passo nesse caminho é uma resposta à pergunta que a vida te faz todos os dias. Você vai continuar se abandonando? Ou vai, enfim, se escolher? Que esse vídeo seja mais do que um conteúdo, que seja um espelho. E se em algum momento algo aqui te tocou, comente, compartilhe, fique por perto. Você não precisa fazer isso sozinho, mas precisa fazer isso por você.